Olá, tudo bem com você? Eu sou o Pastor Lúcio e a gente está aqui para, mais uma vez, começar o nosso comentário da lição da Escola Sabatina. Esse daqui não é um estudo, no sentido de a gente não gastar muito tempo, obviamente, lendo todos os textos, todas as referências, mas é sim um comentário, porque eu quero comentar com você a lição da Escola Sabatina. Talvez esse texto aqui, esse vídeo sirva para você como um momento para você se aprimorar na sua lição que você vai passar, ou quem sabe se você por acaso não está na igreja, você pode sim aprender sobre a lição da Escola Sabatina desse trimestre durante esses nossos encontros, tá bom? Eu sou pastor aqui da igreja do Parque Arariba e a gente está muito feliz de poder encontrar você. As igrejas que eu cuido são 3 delas no nosso distrito do Parque Arariba. Obviamente, Parque Arariba, que é a central, depois Jardim Catanduva e depois Jardim Ingá. Essas 3 igrejas compõem o nosso distrito pastoral e eu estou muito feliz porque esse vídeo vai para todas as igrejas. Então você, irmão de cada uma dessas igrejas, seja muito bem-vindo aqui. Por favor, curta, compartilhe, comente. Se você está nesse vídeo aqui pela primeira vez, não esquece, por favor, de se inscrever no nosso canal ou da Igreja do Parque Arariba, onde esse vídeo vai ser postado, mas também no canal Pastor Lúcio Bergamo, que é o meu canal particular, que você aí também pode curtir, compartilhar, pode mandar para muita gente e pode sim comentar em todos os vídeos, porque toda vez que você comenta no vídeo, o sistema do YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e para pessoas que têm a mesma característica que você, que frequentam os mesmos lugares. Isso também vai ser muito relevante. Eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, é o mesmo lugar, a gente só redimensionou algumas coisas, recolocou as coisas nos lugares, mas para falar exatamente sobre a lição da Escola Sabatina do livro de Êxodo. O título desse trimestre é somente o livro de Êxodo e eu quero te convidar para a gente poder comentar exatamente sobre o que nós estudamos durante essa semana. Você aí, por acaso, já tem a sua lição da Escola Sabatina? Eu passei nos últimos dias ali na Associação Paulista Sul, que fica aqui bem pertinho da gente, do lado do metrô Capão Redondo, e eu tirei uma foto só das lições que estavam lá. Pode ser que você ainda não comprou a sua, então eu vou colocar aqui embaixo, além do endereço, a foto. Na verdade, a foto vai aparecer por aqui, para você aí sim poder se ligar, você poder correr atrás de ter a sua lição da Escola Sabatina. Outros caminhos para você ter lição da Escola Sabatina são bem simples e fáceis. Um deles, cpb.com.br, é o site da nossa publicadora, a publicadora da Igreja Adventista, a Casa Publicadora Brasileira. Você aí pode sim buscar nesse site, fazer a compra ali, fazer a sua matrícula, não, como é que é o nome? A sua assinatura, para você ter os 3, na verdade, as 4 trimestres sempre na sua casa, chegando um pouco antes de terminar ali o trimestre, para você se organizar. E o meu convite para você é que você nunca deixe estudar a lição da Escola Sabatina, porque sempre existem conteúdos bons e importantes que você e eu precisamos aprender. Então, eu quero começar estudando essa lição junto com você, tá bom? O último lugar que eu sempre repito, sempre falo que você pode ter a sua lição é você ir no link desse vídeo, bem aqui embaixo, você vai encontrar aí, no link não, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para você baixar a lição que eu uso. Eu sempre uso a lição da Escola Sabatina no tablet, que para mim fica muito fácil, muito simples, eu estudo ela no celular, no tablet, e para mim me ajuda demais. Olha só, aqui está a minha lição da Escola Sabatina, as últimas que eu estudei, inclusive com você aqui, e agora essa última falando exatamente sobre o livro de Êxodo em português, exatamente aqui a de adultos e aqui exatamente a de jovens, o que você pode escolher e estudar a sua lição, além de marcar, responder e colocar aqui todo o conteúdo que você estudou. Combinado? Então não deixa não, vai lá, estuda a sua lição, porque isso vai ser muito bom para que você e eu possamos aprender mais sobre o Senhor. Vamos começar esse estudo? Então vamos lá. Fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus e a gente começa então em oração. Pai querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado porque mais uma vez esse povo especial está aqui para a gente poder estudar a lição da Escola Sabatina. Cuida da gente, abençoa esse momento de estudo, ajuda para que a sua palavra, somente a sua palavra seja ouvida aqui, que o Senhor seja o primeiro e único na nossa vida, ajuda para que nossa mente e nosso coração estejam abertos para aprender mais do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o primeiro título da lição da Escola Sabatina é o povo oprimido e o nascimento de Moisés. E eu quero começar com você, como sempre começo, a partir do nosso verso para memorizar, que está ali em Êxodo, no capítulo 2, nos versos 23 e até o verso 25, eu leio assim, ó.
Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Percebe que para a gente começar esse estudo, a gente está falando exatamente sobre o começo do livro de Êxodo. Só que o começo do livro de Êxodo é interessante porque ele começa exatamente citando coisas do final do livro de Gênesis. E aí é muito interessante porque eu preciso entender que essa é uma história contínua. O livro de Gênesis começa, obviamente, com Deus fazendo a criação. Depois disso, você tem ali o chamado de Deus para que Adão e Eva voltem-se para Deus, para que eles permitam que os seus filhos, seus descendentes, permaneçam no caminho do Senhor. E sim, Adão e Eva fazem esse convite, só que o pecado entra no mundo, você sabe da história de Caim e Abel. E ali, quando os dois se separam, grupos diferentes começam a surgir, alguns deles adorando a Deus, outros deles não adorando a Deus, mas o convite é sempre colocado. O tempo passa, a gente chega ali num lugar chamado dilúvio, onde em Gênesis, capítulo 6, 7, ali tem a descrição do que aconteceu quando Deus teve que jogar uma chuva muito forte sobre a terra. Essa chuva inunda toda a terra e faz com que a terra tenha que recomeçar. Agora, recomeçando, Deus então chama eles novamente para o arrependimento, para estarem ao lado de Deus, mas eles decidem ir no caminho de Babel, da Torre de Babel. Agora o povo de Deus fica distante dele, porque todo o povo era de Deus, mas agora eles tinham que escolher de que lado eles estavam. O caminho continua e agora Deus então confunde as línguas deles ali em Babel e as pessoas começam a sair com aqueles que falavam as mesmas línguas que eles, ou o mesmo idioma que eles, para morar em lugares diferentes. Agora que eles se dissipam ou dispersam pela terra, agora então Deus começa a chamar as pessoas individualmente, os povos, para que eles possam então se entregar e ficar junto com o Senhor, o que não acontece na maioria. E Deus então tem que ali no capítulo 15 do livro de Gênesis chamar um homem chamado Abraão, que era um homem fiel ao Senhor, para que ele então estivesse junto com Deus, fazendo para ele várias promessas. E Deus então promete para Abraão uma grande nação que estaria sendo abençoada pelo Senhor, mas que seria muito fecunda, muito grande, que teria muitos descendentes. Em uma noite, Deus então chama Abraão, o leva para fora da sua tenda, ele morava em tendas, era como um nômade, e ali ele então, do lado de fora da tenda, Deus manda ele olhar para cima e ele vê as estrelas, e ao olhar para as estrelas, Deus fala assim: essa quantidade de estrelas é a quantidade de pessoas que você vai encontrar no povo que eu escolhi para que seja o seu povo, os seus descendentes. O tempo passa, Abraão então tem 2 filhos, um deles Ismael, que não era o filho da promessa, não era aquele que Deus tinha prometido, mas era um jeitinho do ser humano para tentar fazer a vontade de Deus. E agora Ismael então é colocado para fora de casa e nasce então Isaque. Os 2 filhos, um pouquinho fora de ordem eu falei aqui, né? Nasce Isaque, o filho da promessa. Um pouquinho depois, então, Ismael é colocado para fora de casa junto com sua mãe, Agar, e eles vão morar em outro lugar. A história continua e agora chama muito a atenção algumas coisas. Quer ver só? A história continua ali com seus filhos, netos, só que de repente a gente chega em José. E agora José é a chave da história para que o povo de Deus vá para o Egito. Afinal de contas, José era o sonhador, o que ganha a roupa bonita do pai, aquela roupa toda colorida. E ao ganhar a roupa toda colorida, ele vai para cima dos seus irmãos, meio que tripudiar sobre eles, né? Falando assim, tá vendo aqui? Eu tenho minha roupa bonita, e vocês não têm. Uma coisa típica de criança, de adolescente, gente que não aprendeu ainda como lidar com a maturidade da coisa. E agora, José, por causa da raiva dos outros irmãos, ele é preso em um poço e vendido como escravo para os ismaelitas. Ismaelitas, filhos de Ismael. José era filho da descendência de Abraão, ou seja, de Isaque. Quem é que compra José para levar como escravo para o Egito? Os ismaelitas, os seus primos, por assim dizer, vai. Eles viviam como nômades no deserto também, viviam como mercadores, ou seja, eles arranjaram um jeito de viver, e ali agora os netos de Ismael compram José, que era neto de Isaque. E agora eles levam
ou melhor, levam José para o Egito, onde ele é vendido como escravo. José fica ali durante algum tempo como escravo, até um dia quando a esposa do seu servo, que era a esposa de Potifar, faz uma proposta indecente para ele diz que não, e agora ele assume, né, eu não posso pecar contra o meu Deus. E agora ele então vai para a cadeia. Ele podia ter sido morto, mas Deus o protege para que ele vá para a cadeia e não para que ele seja morto. E agora José, lembra disso? José é o ponto-chave da história que faz a ligação entre a Canaã, onde os descendentes de Isaac moravam, e o Egito, aonde José é levado. Quando José chega lá, agora ele está preso na cadeia, começa um cenário, obviamente guiado por Deus, aonde o faraó tem um sonho, e agora quando o faraó tem um sonho, os sábios não conseguem decifrar aquele sonho, eles são ameaçados de morte, até que o copeiro, que também tinha estado preso na mesma cela, na mesma época de José, ele então fala, olha, eu conheci na cadeia um homem que sabe interpretar sonhos, eu tive outro sonho e ele interpretou o meu e deu tudo certo, foi isso que aconteceu. E agora então o faraó manda chamar José, e quando chama José, José vem na presença dele e explica o sonho para o rei. Na verdade, José conta o que ele sonhou e explica o que ele tinha sonhado, ou por que ele tinha sonhado aquilo. Eram 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Por causa da sabedoria de José, porque o faraó acreditava, ou ele acreditou na sabedoria do Deus que deu resposta para José, então José é colocado como um dos principais, ele é o segundo no reino. Os importantes no reino eram Faraó, o principal, e logo depois José. José é aquele escravo que tinha sido levado, vendido pelos irmãos e tal, e toda a trama acontece aí, porque agora, por causa da guia de Deus, toda a terra passa por um período de muita fome, de muita seca. Só que o povo de Israel é salvo. Por que eles são salvos? Eles são salvos porque eles eram irmãos de José, que estava como um dos chefes ali no Egito. E agora José, depois de vender comida para os seus irmãos, manda trazer toda a sua família, que na época, a tal da grande nação que Deus tinha prometido para Abraão, ainda eram somente 70. E o texto bíblico é claro quando ele fala assim, com 70 pessoas, aqui ó, deixa eu ver se eu encontro onde é que está esse texto. Gênesis 46, no verso 9, eu acho que é isso aqui, ó. É isso aí. Gênesis 46, no verso 27, fala assim, ó. Com mais 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegam a 70. Ou seja, os descendentes que foram ao Egito são exatamente 70. E o que é que faz a ligação? Só para eu entender que eu estou continuando a mesma história, é que se eu for para Êxodo, no capítulo 1, no verso 5, agora na primeira genealogia que tem ali no livro de Gênesis, ou melhor, no livro de Êxodo, eu encontro exatamente a mesma informação. Porque Êxodo, no capítulo 1, no verso 5, fala assim, ó, ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, estava no Egito. Percebeu? Então, eu estou falando exatamente sobre a sequência da história de Gênesis, então eu preciso ter na minha mente exatamente a sequência, por que ou como ela acontece. Eu não tenho aqui, obviamente, muito mais informações, todo o trecho, né, entre Gênesis e o começo de Êxodo se passam um período de pelo menos 2.000 anos, ou seja, um período muito grande, é mais do que 2.000 anos, mas é pelo menos 2.000 anos, onde um período muito grande acontece, onde as pessoas, o escritor bíblico ele vai pulando histórias, porque não caberia, obviamente, todos os detalhes, mas aqui estão os fatos importantes. José leva 70 para o Egito e agora o faraó da época coloca os hebreus, que eram os filhos de Isaac, morando numa terra chamada Gósen. E ao morarem nessa terra chamada Gósen, eles ali prevalecem, crescem, até que o próximo faraó, ou 2 próximos faraós, se incomodam com o povo judeu. A gente tem noção, pelo que a gente percebe aqui, no contexto histórico, que é a lição de segunda-feira, que se passaram pelo menos 150 anos onde o povo de Israel, que não era escravo, começa a ser escravizado. E do momento quando começa a ser escravizado até o momento quando Moisés é levantado, se passam pelo menos 150 anos. Nesse tempo, obviamente,
mudam-se várias vezes faraós. E aí eu vou falar para você o nome do faraó que estava como rei na época de Moisés. E aí eu já chego em Moisés, tá bom? A gente sabe aqui, ó, o contexto histórico mais provável, na lição de segunda-feira, logo depois da pergunta número 3, tá dando uma coceira aqui, mas vamos lá. Logo depois da pergunta número 3, tem o seguinte parágrafo, né, que fala assim, ó, o contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte: o novo faraó que não conhecia José, tá ali em Êxodo, no capítulo 1, no verso 8, é Amés I. Porque em seguida veio um outro faraó chamado Amenhotep, o governante que temia israelitas e os oprimiu. Mais tarde, Tutemés I, que vai até 512 a.C., emitiu um decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. E a sua filha, Hatshepsut, ela, que vive entre 1503 até 1482 a.C., é a princesa que adota Moisés. E o faraó Tutemés III, que vive entre 1504 até 1450, é quem durante algum tempo governa junto com a princesa Hatshepsut. Esse daqui é o tal do faraó do Êxodo. Então vamos lá. O Tutemés I é quem manda matar as crianças, e eu já volto para essa história, e Tutemés III é aquele quem proíbe o povo de Israel de sair do Egito, até que Deus vem, então coloca ali sobre eles várias pragas, e agora então ele é obrigado a permitir que o povo de Israel saia por causa do poder de Deus. Não dá para você guerrear contra um Deus tão poderoso assim. Uma coisa é muito importante aqui, vamos pensar então sobre os faraós, e eu já volto a falar sobre Moisés, que agora eu chego num ponto muito importante. Quando eu falo sobre os faraós, eu não vejo dentro da Bíblia os nomes dos faraós. E eu já chego nesse ponto porque isso é importante. Mas eu vejo que faraós existem. E agora eu preciso entender um pouco do contexto histórico também do Egito, porque quando os faraós, os reis do Egito estão aqui, eles se entendem como deuses. E ao se entenderem como deuses, e aparece então uma outra pessoa dizendo, olha, o meu Deus ainda é aquele Deus que toma conta de todo o universo, de todas as situações que passam por aí, ele se enfurece. E é por isso que o coração do faraó fica endurecido, porque ele acha que somente ele é Deus poderoso o suficiente, percebe? Mas o Deus todo-poderoso, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de José, é o mesmo Deus de Moisés, aquele Deus que criou todas as coisas e que agora age nesse momento. Vamos falar sobre o nascimento de Moisés. A história do nascimento de Moisés está ali descrita a partir do verso... Deixa eu encontrar aqui. A partir ali do capítulo 1, a partir dos versos 9 até 21, e ali naquela mesma descrição da genealogia que chega até Moisés, a gente entende já algumas coisas que aconteceriam por aqui. Primeira coisa, quando o faraó Tutemés I, deixa eu só acertar aqui o nome dele exatamente, quando o faraó Tutemés I, ele está incomodado com o povo de Israel, ele manda que as parteiras não deixem mais que nasçam meninos homens. Uma coisa interessante também acontece aqui, eles são da Escola Sabatina para dar pra gente essa importância, pra gente poder entender. Muitas vezes a gente acha que a gente é muito importante, mas a Bíblia não trabalha com a importância do ser humano. A Bíblia trabalha com uma outra conta matemática, não com a gente achando que é importante, mas quem Deus identifica que realmente é importante para ser colocado na história dele. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei os nomes dos faraós pela Bíblia, eu só sei que são reis que passam e continuam guerreando, ou continuam governando o Império o Império Egípcio. Mas eu sei o nome das duas mulheres que eram as servas parteiras que cuidavam do povo hebreu. Obviamente elas poderiam não ser simplesmente as duas únicas parteiras, mas segundo a lição da Escola Sabatina, deixa eu encontrar os nomes delas aqui, apesar disso, eu sei os nomes das parteiras que estão ali colocadas na história do povo de Deus. Por quê? Elas são muito importantes. E por que elas são muito importantes? Porque elas
temem a Deus, porque elas ouvem o nome de Deus. E ao ouvirem o nome de Deus, ou melhor, ao ouvirem a história de Deus, elas decidem se firmar no caminho do Senhor. Em Êxodo, no capítulo 1, no verso 15, existe exatamente o nome das duas mulheres. Uma delas é Sifrá, a outra delas é Puá. E esses dois nomes, eles são muito importantes, não porque os nomes têm importância por serem nomes importantes, mas porque elas não aceitam ir contra o Deus de Israel. Vamos puxar para a nossa vida aqui. Quantas vezes a gente, por causa de muito menos, a gente se entrega a qualquer tipo de balançada por aí, a qualquer tipo de oferta por aí. Eu me lembro do tempo que eu estava estudando em um colégio, ou melhor, em uma faculdade que não era adventista, e eu fiz, obviamente, teologia na faculdade Unasp, depois fui fazer jornalismo na faculdade Unisa, e eu falo já o nome. 1 ou 2 anos antes, a faculdade Unisa tinha sido vendida de um dono que era adventista para um grupo que não pertencia à igreja adventista. Sabe qual foi a primeira coisa que eles começaram a fazer? Pegar as aulas que eram de sexta-feira, ou melhor, que eram durante a semana, e colocar essas aulas na sexta-feira à noite. Eu tive bastante trabalho para poder inverter as minhas aulas, ou então para compensar as aulas que eu não frequentava na sexta-feira. Mas eu sabia de várias pessoas que eram da minha igreja ou que frequentavam igrejas parecidas com a minha, que iam na sexta-feira à noite. Sabe por quê? Porque por causa de muito menos eles permitiram ser entregues à vontade do que o inimigo queria. E aqui vem realmente um chamado pra gente. Que tipo de vontade você está acolhendo, você está fazendo? Você está seguindo a vontade de Deus ou você está seguindo a vontade que qualquer pessoa coloca na sua vida? Deus sempre nos chama para fazermos a vontade dele, mas o inimigo sempre vai tentar balançar a mim e a você para que a gente faça escolhas diferentes, para que a gente vá distante do Senhor, para que a gente escolha fazer somente a nossa vontade e não a vontade dele. Isso é muito perigoso, porque só existe salvação no nome de Jesus, não existe salvação no nome de nenhum professor, de nenhum coordenador de curso, de nenhum patrão, de nenhuma patroa que obriga você a tentar ou a ir aos sábados. A nossa fidelidade a Deus tem que estar à frente de tudo. E é por esse motivo que o nome das duas parteiras hebraicas ou hebreias, elas aparecem aqui, não os nomes dos reis do Egito, porque as duas são fiéis a Deus e e os reis egípcios não são fiéis a Deus. Isso é muito importante para você aí e para mim aqui entendermos o chamado de Deus para estarmos sempre no caminho dele. Tudo certo até agora? Continuamos? A lição continua então falando sobre mais um ponto pra gente. Afinal de contas, as parteiras agem de forma correta ao estarem no caminho do Senhor ou a temerem a Deus. Então acontece o nascimento de Moisés. Moisés nasce durante esse decreto de morte. Primeiro, as parteiras deveriam permitir que eles morressem e as parteiras dão a desculpa dizendo, olha, não tem como deixar essas crianças morrerem, porque as hebreias elas são muito mais fortes do que as egípcias, ou seja, quando a gente chega, elas já deram à luz. Eles soltaram uma mentirinha ali, eu sei. Só que nessa história que elas contam para o faraó então quase aceita e ele então vira para os egípcios e fala assim, egípcios, vocês aqui têm a obrigação então de matar todas as crianças que nascerem meninos dentro do povo de Israel, ou do povo hebreu. E agora então começa mais um ponto, porque agora eles eram chamados a pegar os meninos que tinham nascido e jogá-los no rio Nilo, para que ali eles morressem. O rio Nilo é recheado, ou era pelo menos recheado de crocodilos, talvez até hoje. E esses crocodilos, obviamente, ao ver um bebezinho boiando no rio, não porque sabia nadar, mas porque obviamente já estaria morto ao ser jogado no rio, eles comeriam esses bebês muito rapidamente. Ao entregar esses bebês ao rio, eles estariam ali adorando a um dos deuses daquela época, daquele povo, que era o rio, e ao adorar esse rio, eles também estariam trazendo para eles, na crença, obviamente, deles, trazendo para eles um tipo de benefício desse Deus que era o tal do rio. Olha só quanta coisa acontecia ali para o povo de Deus que deveria estar morando em Canaã, mas que estava morando dentro do Egito. Outro ponto ainda me chama a atenção ao falar sobre o nascimento de Moisés. Quando Moisés nasce,
A história que a gente vê na Bíblia conta que, ao Moisés nascer, a mãe dele percebe que ele era muito bonito, ele era agradável aos olhos. Ele era um bebezinho perfeito. E ao ser um bebezinho perfeito, então ela resolve pedir a Deus um jeito de cuidar daquele bebê. Afinal de contas, era uma mãe que tinha acabado de ter um bebê. Agora, essa mãe, tão preocupada com o bem-estar do seu filho, produz ali um tipo de uma cesta feita de juncos, com uma tampa. Ela então embatuma, ou seja, ela lacra aquilo ali. Lacra não, ela isola aquilo ali de água, acho que nem é esse o nome. Ela faz com que aquela cesta fique impermeável, lembrei? Aquela cesta fique impermeável e agora aquela cesta impermeável, ela coloca o bebezinho dentro com vários panos, talvez um cobertor, alguma coisa assim, e entrega para sua filha Miriam para que ela leve até o rio, só que não para jogar esse bebê, mas sim para salvá-lo. Imagine agora os guardas egípcios passando de casa em casa, vendo se em algum lugar existia ali algum bebê. Aquele bebê obviamente chorava, como todo bebê chora, e ao chorar chamava a atenção dos guardas. Então essa é a decisão que aquela mãe toma para que alguma coisa aconteça para tentar salvar o seu filho. O que acontece nessa história? A história conta então que Miriam, sabiamente falando, ela é muito astuta, ela vê que um grupo junto com a rainha Hatshepsut, acho que é assim que fala o nome dela, está descendo o rio para tomar banho. Naquele momento, a Miriam coloca então o cesto e deixa que o cesto fique à vista na margem do rio, mas deixa que o cesto fique à vista para que Hatshepsut, ou seja, a rainha, veja aquele bebê e pegue aquele bebê. Olha só como é que Deus pode usar as pessoas, porque Deus usa a sabedoria daquela garota, Miriam, para que então aquele bebê seja encontrado exatamente pela rainha. Aquela atitude da Miriam, obviamente, poderia fazer com que aquele bebê fosse morto na mesma hora, porque ela também era uma egípcia, ela podia pegar o bebê e tacar no rio e pronto, tá tudo certo. Essa era a lei deles. Mas na mesma hora que a rainha pega o cesto, ou que alguma das suas servas pega o cesto, Miriam, eu vou usar uma brincadeira aqui que eu ouvi outro dia durante uma pregação, né? Miriam brota do meio do nada, e ali quando ela brota do meio do nada, ela vira pra aquela rainha e fala assim: olha só, você achou um bebê, acho que agora você tem que cuidar dele. E agora, com astúcia, aquela rainha fica talvez meio confusa, talvez meio impressionada, porque um bebê estava no rio e não tinha sido morto pelos crocodilos, e ela então resolve ficar com o bebê. Mas a próxima frase de Miriam é muito esperta, porque ela rapidamente já oferece para trazer uma ama de leite, que no caso era a própria mãe de Moisés, para cuidar daquele bebê. E obviamente a rainha, que não tinha leite, porque ela não era mãe naquele momento, ela resolve dizer: por favor, busque essa ama de leite. E agora Miriam corre até a própria casa e traz a sua mãe para cuidar do seu irmão, que era, ou melhor, do seu filho, que era Moisés. Agora Moisés é salvo por causa daquilo. Moisés fica 12 anos morando junto com a sua família, para que ele ali possa absorver todo o conteúdo da Torá. A Torá não existia ainda. Então, de onde eles tinham esse conteúdo? Esse conteúdo da Torá é todo depois escrito por Moisés, porque Moisés ouve de Deus todo o conteúdo que ele deveria escrever. Então, o que é que Moisés aprende dos seus pais? A confiança em Deus, a ter a mente aberta para que Deus fale com ele. E, obviamente, toda a tradição oral que já existia, porque o povo de hebreu, aqueles filhos de Abraão, já tinham ouvido da promessa, já passavam a promessa de geração em geração até chegar em Moisés. Moisés, obviamente, com a sua família materna e paterna, ouve ali sobre o tempo que eles passariam sofrendo, porque Deus tinha revelado isso, mas o tempo de angústia que eles teriam, mas também ouve sobre a libertação. Até o momento quando ou melhor, Moisés agora é levado para ser criado dentro da casa do faraó. Moisés fica ali durante
mais alguns anos e perto dos seus 40 anos, acontece então que ele, ao sair para passear, vê um egípcio maltratando um hebreu. Obviamente ele é lembrado que ele também é um hebreu, apesar de ter crescido dentro do palácio, e agora ele vai com muita força para cima desse hebreu, e agora Moisés então chega a matar o egípcio. E ao matar o egípcio, ele já sabia que a morte era punida com morte ali naquele reino, então ele resolve fugir, então ele se muda para Midian, e agora, ao se mudar para Midian, ele fica ali morando durante mais 40 anos, e essas são cenas do próximo capítulo ou da próxima semana do nosso estudo. Tudo isso você precisa entender porque nós estamos aqui passando exatamente muito por cima sobre todos os detalhes da história, assim como o livro de Êxodo faz nos primeiros 2 capítulos, e nós chegamos aqui até o capítulo número 2. Mas muitas coisas acontecem aqui e muitas coisas chamam minha atenção. A primeira delas é que por muitas vezes nós tememos pela nossa saúde, pela nossa integridade física, mas Deus continua estando na frente de todas as coisas. Eu vou repetir essa frase para ver se você consegue compreender aí. Deus continua estando à frente de todas as coisas. Essa é uma certeza que eu e você não podemos nos esquecer. Afinal de contas, o Deus que nós acreditamos é o Deus que continua cuidando de nós. Independente do que nós aqui sabemos, pensamos ou achamos que sabemos ou achamos que podemos pensar. Porque o Deus Todo-Poderoso que está descrito na Bíblia é um Deus que sempre está à frente de toda a história. É o mesmo Deus quem conta para Faraó que aconteceriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. É o mesmo Deus que conta, depois de muito tempo, para Nabucodonosor sobre os tempos e as eras que ele continuaria dominando. É o mesmo Deus que conta, tanto usando as 2 histórias que eu acabei de citar para você, né? Tanto para José, para que ele saiba como ou para o que é que Faraó tinha sonhado, quanto também o que Faraó deveria ouvir de resposta sobre o que é que aquilo significava. E também é o mesmo Deus que depois fala para Daniel exatamente o que significava cada parte da história que aconteceria no futuro. Percebe que a gente está falando sobre o mesmo Deus? Percebe que a gente está aqui durante todo esse tempo falando sobre o cuidado de Deus para o seu povo. Aqui ainda não começou o êxodo, afinal de contas, êxodo é um nome que significa o sair, o passar para fora. É, na verdade, um movimento de migração de um lugar específico para outro lugar específico. Eu lembro da minha professora de geografia tentando explicar pra gente o que era êxodo. Ao ela tentar ali descrever pra gente, foi difícil eu entender. E aí quando eu entendi, opa, é isso que significa êxodo? Então deixa eu ler o livro de Êxodo. Eu era adolescente na época, é lógico. E ali eu comecei a prestar atenção o que é que o livro de Êxodo contava. Sabe o que o livro de Êxodo conta? Um êxodo. A saída do povo de Israel de dentro do Egito, onde eles estavam como escravos, onde eles estavam num momento de tristeza, num momento onde eles eram usados como trabalho escravo, mas eles, depois de ouvirem o chamado de Deus, depois de orarem, depois de alguns daquele povo buscarem a Ele, eles são salvos pelo Deus Todo-Poderoso. Algumas coisas são colocadas aqui e chamam a atenção. Uma delas, a primeira delas é essa, é que Deus sempre está presente. Não importa qual a dificuldade ou qual é a luta, mas Deus sempre está presente. Por isso, você pode confiar no poder do Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que chama muito a minha atenção aqui é que quando eu vejo a história do povo saindo pelo êxodo do Egito e sendo levado por Deus para Canaã, novamente para Canaã, eu entendo um pouco, ou seja, eu tenho um tipo que é jogado para o antitipo do que aconteceu na história de Jesus. Vamos lá, qual é a história de Jesus? Jesus nasce ali em Belém da Judéia e ele é levado pelo seu pai para o Egito. E ele fica ali durante um tempo no Egito, mas depois ele sai do Egito e ele é liberto do Egito para depois começar a sua missão. Vamos lá, qual era a missão de Jesus? Contar para a gente das boas novas da salvação. Qual era a missão do povo de Israel, ou do povo que estava no Egito, ainda como escravo, o povo hebreu? Era contar para todos os povos do mundo sobre o Deus Todo-Poderoso. Percebeu? Nós continuamos fazendo o ciclo histórico que continua acontecendo e tudo isso nas mãos do Senhor.
quantas e quantas vezes a gente precisa repetir, ou relembrar, ou ler novamente sobre o poder do Deus que é todo-poderoso, que é um Deus de amor, que é um Deus de compaixão, que é um Deus que olha para você, que olha para mim, que cuida de mim, que cuida de você. Nós continuamos por muitas vezes tentando depender das nossas próprias forças, mas quando nós aqui nos entregamos a Deus, Ele pode vir e cuidar da gente. E aí deixa eu colocar o último dos pontos, que esse aqui talvez seja o terceiro ponto, o que mais me chama a atenção, é que Deus usa períodos de desespero para poder cuidar da gente. Como isso acontece? O povo de Israel foi para o Egito tranquilo, porque eles se mudaram de Canaã, onde eles estavam com fome, e se mudaram para o Egito, onde ali eles ficaram durante muito tempo. Durante aquele tempo que eles ficaram em paz, onde a dinastia dos faraós antigos não mexia com eles, estava tudo bem. Eles até começaram a se esquecer do Deus Todo-Poderoso, o Deus que eles deveriam adorar. E agora eles se distanciam de Deus. Como eles se distanciam de Deus? Segundo o texto bíblico, eles começam a adorar alguns deuses do Egito. Percebe? A gente, quando se esquece de Deus, a gente começa a adorar deuses do Egito. Agora, quando eles se lembram do Deus Todo-Poderoso e começam a pedir para que Deus venha resgatar, Deus então levanta um homem chamado Moisés, e agora Moisés vem para resgatar esse povo. Moisés somente é usado por Deus para a restauração do povo. Da mesma forma como eu e você somos colocados algumas vezes em algumas situações que não são agradáveis, para que a gente possa se lembrar do Deus Todo-Poderoso e pedir ajuda a Ele. Percebe? As dificuldades e lutas que muitas vezes nós reclamamos, nós ficamos chateados, nós reclamamos para Deus, muitas vezes são usadas pelo próprio Deus para tocar a nossa vida, para transformar nosso ser, para nos ajudar a entender o caminho rumo ao céu. Eu não sei quais são as suas intenções, não sei o porquê você está nesse vídeo, mas o que eu sei é que você aí também deveria, assim como eu, nos entregarmos nas mãos do Senhor. Aproveitar esse finalzinho de lição da Escola Sabatina, só o primeiro desse trimestre, onde nós vamos estudar sobre tantas coisas que são importantes, sobre como Deus falou para o povo, como Ele mandou construir ali o tabernáculo, como Ele guiou o povo durante os 40 anos de deserto, mas entender que o Deus Todo-Poderoso continua usando o poder dEle para te chamar, para sua entrega ser completa e restrita somente a Ele. Percebeu? Então vamos lá, se entrega a tua vida nas mãos do Senhor, porque essa é a única forma de termos a felicidade genuína, de estarmos exatamente no lugar onde Ele sonhou, para que a sua e para que a minha vida pudessem ser salvas. Eu preciso terminar esse estudo te convidando para que você se entregue nas mãos de Deus e que você nunca se esqueça. Toda vez que você tiver com alguma dificuldade ou alguma luta, o Deus Todo-Poderoso está pronto para cuidar de você, para te amar, para te dar para te dar o caminho rumo ao céu. Por isso, se entregue ao Deus Todo-Poderoso. Nós começamos e terminamos agora o primeiro dia, ou melhor, a primeira semana de estudo da lição da Escola Sabatina falando sobre o livro de Êxodo. Semana que vem a gente volta aqui para falar mais uma vez sobre esse texto que é tão importante e que com certeza está falando ou que precisa falar o seu coração. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar com uma oração, tá bom? Faz uma coisa. Fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Ele. Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor está aqui junto com a gente, porque durante esse tempo nós pudemos aqui meditar e aprender mais sobre o Senhor. Cuida da gente, ajuda para que nós possamos aprender mais sobre esse livro de Êxodo que vai nos abrir a mente e o coração para cada vez mais estarmos mais próximos do Senhor. Agora, por favor, toca a nossa vida e o nosso coração para que nós aqui possamos sim nos entregar. E mais uma vez, Pai, por favor, cuida da gente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui até agora e ainda não curtiu esse vídeo, não comentou, por favor, comenta. Pode ser um joinha, pode ser um ponto, pode ser qualquer coisa, mas escreve alguma coisa aqui nos comentários. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é importante, que fala para pessoas como você e que tem que ser mandado para mais gente. Um abraço para você, fica com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem.